Boa noite, bom dia a todos. Amanhã temos a festa do Domingo da Santíssima Trindade. Terminamos o tempo pascal e com essa festa se abre o tempo dos domingos do tempo comum, o reabre, que já tivemos alguns. E vai começar no próximo domingo, retornaremos ao tempo comum com o 10º domingo. Então, hoje nós vamos fazer as leituras correspondentes à Santíssima Trindade. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: interroga os tempos antigos, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. E investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio das provações e de sinais e prodígios, por meio de combates com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima do céu e cá embaixo na terra, e não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos, depois de ti, e vivam longos anos sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Leiamos logo também o Evangelho do dia de hoje. Evangelho da Santíssima Trindade, mas ele... Desculpe aqui. Agora sim. É da Epístola, a Carta aos Romanos, é um trecho que nós vamos comentar depois, e o Evangelho é do evangelista São Mateus, e ele tem uma conclusão muito resumida. Ele não descreve tanto as aparições de Jesus ressuscitado. Quando Jesus ressuscita e as mulheres vão ao túmulo, encontram o túmulo vazio e os anjos lhe dizem às mulheres: vocês vão agora contar aos discípulos, os apóstolos, os 11, e digam para eles que Jesus está esperando lá na Galileia para ter um encontro com vocês. É o Jesus ressuscitado. Naquele tempo, começamos certo? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns estavam duvidando. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
pequeno comentário da primeira leitura é um texto do livro do Deuteronômio e foi escrito depois do exílio, portanto, depois da provação que o povo de Deus teve por causa de seus pecados. Jerusalém foi destruída, a Judéia deixou de existir e eles foram levados para o exílio em grande parte. Outros mais pobres ficaram por lá mesmo. Então, esta lei deuteronômica ela foi atualizada nesse período. E aí, o que se percebe na leitura é que existe assim um cuidado pelos privilégios que o povo de Israel tem. E aí, o autor diz assim: vocês podem ver, examinar qualquer povo que conheceram lá no exílio e outros povos vizinhos, se eles têm deuses como nós temos, o nosso Deus. Nenhum daqueles deuses fala com o povo que os adorava. Mas o nosso Deus, sim, Ele fala conosco. Ele dá a sua palavra. E mais ainda, entre todos os povos conhecidos então, Deus escolheu apenas o povo de Israel e cumpriu aquela promessa que fez a Abraão: em ti todas as gerações, todos os povos do mundo inteiro serão abençoados. Então é um povo eleito, escolhido. É o povo que fez uma aliança no Sinai. E aqui ela é recordada. No Sinai, então se fala que Deus falou do meio de uma tempestade, lá no Monte Sinai, e o povo estava embaixo. E aí havia fogo, trovões, raios, e era algo assustador, né? Era algo assustador. Mas, por outro lado, ele é apresentado como um Deus muito próximo. Ele fala com o povo que escolheu. Ele falou pelos profetas e agora continua falando também pela lei. E aí ele lembra que na crença do povo de Israel não podia se dizer que alguém viu a Deus. Se visse a Deus, ia morrer. Mas a Deus não apareceu, mas falou. Então é um Deus próximo pela palavra. Um Deus que conversa, passa a sua mensagem através dos profetas e também através da sua lei. E aí lembra também, é claro, a libertação lá do Egito, né? E aí então o que ele pede? Que grave cada membro do povo de Deus, depois do exílio, em seu coração a lei do Senhor. Coração era o local para eles, não só dos afetos, mas também das decisões, da fidelidade, dos compromissos assumidos. Então aqui o amar a Deus de todo o coração significa também isso, né? E aí, última, digamos, a promessa que acontece, observando esses mandamentos, o povo escolhido será feliz, viverá feliz na terra que o Deus lhe concedeu. Então é o Deus único de Israel. Os judeus também adoram um único Deus hoje, bem como os muçulmanos. Mas agora o Novo Testamento, isto é, o Evangelho de hoje, apresenta o Deus que não é um Deus solitário, que troveja lá de cima dos céus, mas é um Deus muito mais próximo e que Ele é um Deus comunitário. Ele se manifesta com aquilo que nós chamamos o mistério da Santíssima Trindade. Se manifesta como Pai, se manifesta como Filho, se manifesta como um Espírito Santo. Então é um Deus em três pessoas,
que se amam, conversam entre si. E nessa linha descendente, Pai, Filho e Espírito Santo, mas são o único e mesmo Deus. As manifestações dele são diferentes, né? E aí Jesus, digamos, ressuscitado, se conta aqui no final do Evangelho de Mateus, tinha dado um recado através de mulheres que foram visitar o túmulo, um recado dado para os anjos, e depois Jesus, no caminho, quando elas iam avisar os apóstolos, aparece rapidamente, eles se prostram diante dele, o adoram, e ele diz, olha, não deu tempo para as mulheres fazerem tudo, não. Só cumprir a ordem. Agora vocês vão, contem aos discípulos que se dirijam lá para Galileia. Lá eles me verão. E então esse encontro, eles veem a Jesus, se admiram e reconhecem que é Jesus, e outros ficam duvidando. Será que é? Será que não é? Jesus nem levou em conta disso. Ele logo lhes passou a missão. E é dessa missão que se fala. E com autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. É o Filho de Deus. É o próprio Deus. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Jesus Cristo não veio a esse mundo apenas para salvar os judeus, mas salvar a todos os povos. Primeiro gesto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do sacramento do batismo. E depois, ensinando-os a catequese, a observar tudo o que vos ordenei. E é muita coisa que Jesus nos ensinou e ordenou. Mas no fundo, o próprio Jesus resumiu no mandamento do amor. Amai a Deus acima de tudo, com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. Então esse evangelho é que os apóstolos e discípulos devem pregar quando enviados agora por Jesus. E assim se conclui o evangelho. Mas tem uma palavra muito importante, uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esse todos os dias é a permanência de Cristo através do Espírito Santo. É um único Deus, mas o Espírito Santo é quem vai acompanhar os discípulos pelo mundo afora, os discípulos de ontem e de hoje, para dar o testemunho de sua fé, batizar os povos e também ensinar. Quer dizer, o ensino, a catequese faz parte comum da igreja. E é isso que nós veremos depois, ao longo do resto desse ano, na própria liturgia. O ensino através das leituras da Sagrada Escritura, da pregação dos sacerdotes ou diáconos e da nossa leitura pessoal, meditação, reflexão bíblica, com as novenas, né? Por exemplo, a novena da Quaresma, novena também, alguns se fazem depois da Páscoa, depois o Advento e o nascimento de Jesus. Então são essas novenas que é a palavra de Deus que nos acompanha. E o mais bonito é a conclusão. Deus nos fez seus filhos, como recorda Paulo, porque Ele enviou o Espírito Santo. E Paulo lembra que Deus nos adotou assim. Assim como os judeus eram um povo escolhido, agora Deus escolhe aqueles que acolhem a fé em Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo e em Deus o Pai, que ama a todos nós. Então, este Evangelho realmente é muito importante e a segunda leitura também
aquela em que diz: agora vocês podem chamar a Deus de papai. Abá, o pai. Abá é a palavra aramaica para dizer papai. Então, um modo familiar. Em outras palavras, Deus nos acolhe dentro da sua família. E nós o acolhemos em nossas famílias, em nosso coração, em nossa vida. Que Deus, então, sempre esteja conosco nos momentos de alegria, de tristeza, de preocupações, de ameaças na saúde, desemprego. Em tudo isso está alguém que não nos larga, que tem um compromisso firme. É o Deus conosco, é Jesus Cristo. Amém.